Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta nossa live, a este nosso workshop 15 portas para abrir a escrita. O nosso tema de hoje é títulos que seduzem. E, efetivamente, quantos de nós não compramos já um livro apenas pelo título? Não lemos a sinopse, não nos foi recomendado por um amigo, apenas fomos a uma livraria, ouvimos na internet, vimos numa loja online qualquer e o título chamou a nossa atenção. E, porque o título chamou a nossa atenção, nós compramos o livro. Então, hoje, nós vamos tentar perceber em que medida é que os títulos podem ser importantes, fundamentais para o nosso livro, para o nosso texto. Efetivamente, a primeira página que o leitor encontra antes mesmo de abrir um livro é o título. E o título tem, de certo modo, de seduzir, agarrar, captar a atenção do nosso leitor. O título funciona como uma promessa, um convite, uma isca, um anzol que prende ou não o nosso leitor. Temos por isso de ter bastante cuidado quando escolhemos um título para a nossa história, para, porventura, um capítulo do nosso livro, ou até mesmo quando escolhemos o título para o nosso livro. Porque o título decide. Então, o que nós vamos explorar nesta live de hoje é tentar compreender a importância de escolhermos bons títulos. Depois, descobrir algumas estratégias criativas. Vamos também, como sempre, propor-vos um exercício prático e convidar-vos naturalmente à partida. Quando falamos aqui no compreender a importância de um título, nós vamos tentar descobrir porque é que o título é um elemento estratégico, é um elemento fundamental de qualquer obra ou livro. Depois, algumas estratégias, vamos, como sempre, deixar-vos algumas dicas para criarmos nomes cativantes que ficam na memória e que, portanto, podem seduzir efetivamente o nosso leitor. Em último lugar, como é habitualmente, deixar-vos sempre alguns exercícios práticos, tentando inventar alguns títulos aqui e experimentar diferentes abordagens criativas desses títulos. Como sempre, terminaremos por te convidar a partilhar, a comentar esta nossa live. Vamos começar então a tentar por descobrir porque é que o título é importante. Em primeiro lugar, diríamos que o título é importante porque o título é o contacto inicial, o contacto primeiro que o leitor tem com a obra. Diríamos que é a primeira palavra que o leitor encontra mesmo antes de ler a nossa obra. E, portanto, antes da capa, antes da sinopse, antes de tudo, o título é que agarra ou não o nosso leitor. Portanto, é o primeiro contacto que o leitor tem com a nossa obra. Em segundo lugar, porque o título pode ou não despertar emoção no leitor. Isto é, o título deve criar, em primeiro lugar, pelo menos curiosidade, para que o nosso leitor faça, porventura, algumas perguntas, se sinta intrigado, se sinta curioso em ler as páginas do interior do livro. E procurar uma emoção forte, uma emoção inicial, é importante para que o leitor pense, preciso, tenho de ir mais longe, tenho de conhecer melhor, tenho de ler este livro. Em terceiro lugar, o título é importante porque funciona como uma ferramenta para a memória. É por isso que, vais ouvir-me dizer mais adiante na dica, é importante tu escolheres um título que fique na memória do leitor. Se é um título demasiado comum, é altamente provável que isso não aconteça. Se é um título demasiadamente longo, também é provável que isso não aconteça. Então, o título é importante por estas três razões, porque é o primeiro contacto do leitor com o teu livro, porque deve ter a capacidade de despertar emoção e porque pode funcionar como uma ferramenta para a memória. Quais são as estratégias que tu podes usar para criar títulos irresistíveis, títulos cativantes? Em primeiro lugar, usar uma imagem forte, isto é, usar uma metáfora visual poderosa que evoque uma cena, que desperte uma sensação. Trazemos aqui como exemplo o livro do Steinbeck, As Vinhas da Ira. Estão a ver que esta metáfora, ao associar um elemento natural, as vinhas, com um elemento, vamos dizer, transcendental ou espiritual, como a ira, cria naturalmente alguma sedução, desperta o interesse do nosso leitor. Depois, uma outra estratégia é
utilizares no título do teu livro uma pergunta intrigante. Isto é, se o título do teu livro for uma questão que desperta curiosidade, que convide à reflexão, isso pode ser cativante. Por exemplo, aqui o título, e se for verdade? Se for verdade, é uma pergunta que de certo modo, desperta o leitor na medida em que ele vai, mas que verdade é que estamos a falar? De que, e se for mentira? Portanto, há aqui alguns aspectos que são interessantes quando fazemos uma pergunta. Porque uma pergunta é sempre uma boa maneira de começar uma história. E uma pergunta, diríamos que é um bom título. Sobretudo se a pergunta responde a alguma necessidade, a alguma curiosidade, a algum interesse do teu leitor. Uma estratégia irresistível é também o contraste ou a surpresa, isto é, juntar elementos inesperados que criam tensão ou humor. Por exemplo, o diário de um banana. Não é suposto que um banana escreva um diário. Por exemplo, eu escrevi um livro cujo título é O Senhor Péssimo é o Máximo. Neste título temos aqui dois termos opostos, diríamos dois superlativos opostos, o péssimo e o máximo. E, portanto, esta contradição, além de criar, de ficar no ouvido do leitor, cria um contraste que, de certo modo, gera surpresa e é suscetível de cativar a atenção do leitor. Mais algumas estratégias têm que ver com estes aspectos. Primeiro, uma boa forma também de criar um título é um título que seja absolutamente simples. Isto é, às vezes uma palavra pode dizer tudo. Uma palavra que se for uma palavra forte, se for uma palavra que de certo modo resuma o conteúdo do livro, isso pode ser tão importante como um título mais longo. Eu diríamos também neste aspecto, o menos é mais. E o minimalismo, trata-se aqui de escolher um título minimalista, mas que deixe espaço para a imaginação. Por exemplo, paz, choque, catástrofe. Uma outra estratégia criativa tem que ver com a musicalidade. Isto é, se for um título que tenha ritmo, se for, por exemplo, uma aliteração ou uma rima, se forem sons que fiquem a ecoar na mente do leitor, por exemplo, pedra, papel, poesia, temos aqui a aliteração. Temos, por exemplo, o título do João Porcalhão, associar aí a rima, o título do protagonista com um atributo seu, João Porcalhão, aqui a rima funciona. Uma outra estratégia é criar títulos que despertem mistério. Isto tem que ver com deixar espaço em branco, como para criar um enigma, para convidar o leitor a descobrir, no fundo, sugerir um título que, ao mesmo tempo que diz, também esconde, ao mesmo tempo que revela, não revela tudo. Temos aqui, por exemplo, o que ela sabia. Nós, efetivamente, não sabemos o que ela sabia. Uma última dica tem a ver com o título pode combinar várias destas estratégias ao mesmo tempo. E, portanto, se tu procurares experimentar mistério com musicalidade, tanto melhor. Se tu procurares misturar a simplicidade com a musicalidade, também. Portanto, estas estratégias podem funcionar bem separadamente, também podem funcionar bem em conjunto, entendendo a estratégia como um todo. Diríamos que estas 5, 6 estratégias podem ajudar, de facto, a descobrir um bom título para o livro. Vamos agora, como é habitual, propor-te alguns exemplos práticos. Portanto, vamos pegar aqui no mesmo título e em títulos diferentes, ou se quiserem, o mesmo texto com títulos diferentes. Vamos, por isso, imaginar uma história sobre um gato que foge de casa. Como podemos mudar completamente a percepção apenas com o título? Se nós quisermos, por exemplo, utilizar um título de índole poética, nós diríamos A Sombra no Telhado. Ok? E este título, além de ser ser enigmático, e enigmático porque não nos está aqui a falar ainda da personagem, não sabemos ainda que é um gato, cria uma atmosfera, evoca de certo modo imagens líricas e misteriosas. O que é que se passa no telhado? É a sombra de quem? Portanto, é um título que, além de ser poético, também pode suscitar algum suspense, algum mistério. Se quisermos utilizar o mesmo texto para um título humorístico, diríamos O Gato que não lia manuais de instruções. Aqui temos um tom leve, também divertido e que promete uma leitura descontraída, além de
nos apresentar imediatamente o protagonista, que é um gato, e de brincar com esta ideia do livro de instruções, e se calhar, sendo um gato que não lê ou não presta atenção ao livro de instruções, vai fazer alguma estropilia, vai colocar-se em situações delicadas e que podem despertar o humor dos nossos leitores. Um último título com o mesmo texto seria um título simples: O Gato Fugiu, ou O Gato que Fugiu, ou o Gato Fugitivo. Aqui o título é direto, é claro, sem adornos e deixa ou põe a história a falar por si. Diríamos que o título é também importante, e esta seria também mais uma dica: o título é importante porque define o tom da narrativa, pode definir o estilo da história ou do nosso livro. De certo modo, o título pode emoldurar, enquadrar, servir de cenário, servir até porventura de alicerce à nossa própria história. Portanto, espero que este exercício, tu podias acrescentar mais exercícios aqui. Por exemplo, se nós tivéssemos em conta que uma criança encontra uma chave misteriosa no jardim, nós podíamos criar aqui alguns títulos. Podíamos criar um título poético, e então aqui o desafio era que tu criasses beleza e atmosfera através das palavras, da palavra criança, da palavra-chave, porventura da palavra jardim ou até da palavra mistério. Tu podias também, e é o nosso desafio, criar um título cómico em que uses o humor e a leveza para atrair o leitor. Podes naturalmente usar um tom misterioso em que provoques curiosidade, geres suspense, proponhas porventura um enigma. Podes naturalmente utilizar um estilo simples, portanto, ir direto ao assunto com clareza, e podes também utilizar um tom, um estilo inesperado, surpreendendo o leitor com uma abordagem inicial. O desafio que deixamos é que aqui nos comentários do nosso YouTube, nos comentários dessa live, tu partilhes porventura alguns dos teus títulos para que nós possamos dizer alguma coisa sobre os títulos, dizer se são originais, se não são originais, em que é que mudaríamos, em que é que proporíamos alternativas diferentes e diferenciadas. Deixa-me dar-te aqui as dicas finais e essenciais para títulos memoráveis. É que um título deve ser curto e deve ficar na memória. Se tu escolhes um título demasiado comprido, ou ele é muito impactante, ou então vai acabar por ser esquecido. Porquê? Porque ninguém fixa o título de um livro ou o título de uma história que tem 20 ou 30 palavras. Além de que isso corre o risco de não se tornar um título. Portanto, o título deve ser fácil de recordar, fácil de partilhar e, portanto, evita construções demasiado longas ou complexas. Depois, em segundo lugar, que o título que tu escolhes para o teu texto ou para o teu livro reflita o tom. Se a história é sombria, o título deve ser sombrio. Se a história é leve, o título deve respirar leveza. Se a história é enigmática, o título também pode revelar algum mistério, algum suspense. Depois, outra dica é testa dizer o título em voz alta, ok? Diz o título em voz alta e pergunta-te: soa bem? É fácil de pronunciar? Hum, é capaz de ficar na memória dos leitores? Porquê? Porque a musicalidade é muito, 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 muito importante. E depois, finalmente, pede opinião. Pede opinião a leitores beta, pede opinião a pequenos leitores, no caso de ser um título para um livro ou para um conto infantil-juvenil. E depois, tem consciência de que o processo de escolha de um livro pode ocorrer em diversos momentos. Às vezes, nós temos o título e depois escrevemos a história, outras vezes escrevemos a história e o título só aparece no fim. E também acontece algumas vezes em que nós temos o título, começamos a escrever e depois no fim, na fase de revisão ou até noutro momento qualquer, nós decidimos mudar o título porque encontramos outro que nos pareceu mais adequado, porque encontramos outro que, que resume melhor a história, porque encontramos outro que, no nosso entender, cativa ou capta melhor a atenção do nosso leitor. Então, o que é fundamental é
tu trabalhares, e o trabalho nem sempre acontece de um momento para o outro. Também esta coisa de escolher um título é um processo que nem sempre acontece no imediato, nem sempre acontece no princípio, às vezes acontece no meio, às vezes acontece no fim. O que era importante aqui, e para isso pedíamos aqui o teu comentário neste canal, nesta lição, era qual o título de um livro mais marcante que tu já leste. Isto é, não estou a perguntar qual foi o livro, o melhor livro que tu já leste, é qual foi o título, qual foi o título, ou qual o título do livro que mais te seduziu, independentemente depois de sabermos se o interior do livro, se o miolo do livro, se a história te seduziu ou não, mas o título, qual foi aquele título que te agarrou e que tu guardas ainda na tua memória? Pensa num título que ficou gravado na tua memória, o que é que ele tinha de especial e comenta, por favor, aí nos comentários deste vídeo. Ou então, como é que diferentes títulos influenciam a tua vontade de ler? Por exemplo, um título poético atrai-te mais do que um título misterioso? Ou preferes, por exemplo, títulos simples e diretos? Comenta aí e partilha connosco, porque os títulos que nós recordamos são aqueles que nos fizeram sentir algo de especial, são aqueles que estabelecem uma conexão mais profunda entre o título e o conteúdo do livro, ou entre o título e a personagem ou o protagonista do livro. Porque, efetivamente, escolher um título que seduz, que conquista os leitores, é muito importante para o sucesso, para o êxito da própria história. Uh, Diríamos então, em género de síntese, de resumo desta sessão, desta live, deste nosso workshop, que um título é a primeira história que nós contamos. De certo modo, nós, quando escolhemos um título do livro, nós estamos a dizer ao leitor sobre o que é que fala aquele livro, ou de certo modo estamos a estender uma mão, estamos a captar a atenção do nosso leitor. E, portanto, o título é a frase que abre a porta ao nosso leitor. É a promessa, é a isca, é a memória. E hoje nós vimos aqui algumas estratégias criativas e praticamos também a arte de seduzir com palavras, trabalhando os nossos títulos. Na próxima live nós vamos trabalhar o tema do manuscrito ao livro Caminhos para a publicação. Vamos desvendar as opções, vamos desvendar os processos para transformar o teu texto numa obra publicada. O desafio para esta semana é inventa 10 títulos para um texto curto que já tenhas escrito. E, sobretudo, experimenta títulos com tonalidades diferentes. Um tom poético, um tom humorístico, um tom sombrio, etc. Porque um título é mais do que o nome. É a primeira impressão, é o primeiro verso, é a primeira sedução, é o primeiro abraço, é a primeira palavra que nós entregamos ao nosso leitor. E por hoje é tudo. Obrigado pela participação. Continua a escrever e não te esqueças, os títulos são muito importantes porque os títulos podem seduzir, captar e prender a atenção dos nossos leitores. Até à próxima live.